A graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo de um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, de versículos 1 a 6. Diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Portanto, em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Alguns anos atrás, minha filha hoje está com seus 28 anos, ela era bebezinha e eu a carregava num bebê conforto, era um tipo de uma cadeirinha para carregar o bebê, né? Que era a moda da época e tal. E eu fui de ônibus para o litoral. E chegando lá na rodoviária, no ponto final, que eu estava descendo, uma cigana veio me pedindo a mão para ler a mão. E eu disse para ela, olha, só existe um que pode me dar a ideia do que vai acontecer comigo daqui a um minuto, daqui a algumas horas, daqui a amanhã ou depois. Só Jesus. Só Jesus. E ele é Jesus. Só Jesus. Ela olhou na minha cara e disse, o quê? Você? De bermuda? E dizendo que é crente? Na hora o inimigo, né, das nossas almas se manifestou, né? Na hora o demônio se manifestou de forma a te execrar, a te colocar no chinelo, te colocar lá embaixo, né? Essa é a grande jogada do inimigo das nossas vidas, né? Te deixar prostrado, te deixar muito para baixo, né? Mas aí eu dei para ela uma explicação e fui saindo e né? Mas ficou aquela sensação, né? Como as pessoas julgam você pela aparência, né? Para eles você é um presidiário, você está preso a certas coisas que para eles até é uma marca, para eles é até um sinal de que ele é diferente. Mas nós não somos diferentes por causa da nossa aparência. Diz um ditado, não se julga um livro pela capa. Então, aquela cigana, ela tinha essa impressão, ela tinha essa mentalidade, né? E, infelizmente, essa mentalidade, ela impera até hoje na mente de muitos, né? Muitas pessoas acham que você, como crente, tem que ser um quadrado, um careta da vida, né? Um retrógrado da vida, e não tem nada a ver essas concepções, porque o crente em Jesus, o crente de verdade, ele é um crente muito sábio, ele é uma pessoa muito sábia, aliás, né? Uma pessoa muito sábia, porque ele é aquele que vira e mexe, ele está que nem a galinha ciscando no quintal para achar comida para os seus filhotinhos, o inseto, a minhoca, né? Para dar para os seus pintinhos. Assim é aquele que é um crente de verdade, porque ele busca, assim como a galinha busca achar o alimento, ele busca o alimento para a sua alma. E o alimento para ele na sua alma está em ele ouvir
um Davi Miranda na época, né? Na época de outrora, há um tempos remotos, né? Se ouvia lá nos rincões do Brasil, eu lembro, eu estava lá na roça, né? Eu via Davi Miranda, né? Naquelas rádios lá, Rádio Tupi e outras rádios, né? Pegava lá, né? E só não ouvia quem não queria, né? Eu estava lá, eu ouvia e tal, mas ainda estava com o coração bem distante de Deus, ainda estava bem fora da realidade com Deus, mas estava com aquela ânsia, aquele desejo de ter um contato com o Criador do universo, né? E aí vem um belo dia em que eu tenho uma experiência, né? Eu tenho a minha experiência com 18 anos, né? E aí Jesus muda tudo. E assim eu vejo muitas pessoas lá no interior, lá nos rincões do nosso país, pessoas analfabetas, né? Que descobriram a vida esplêndida com Jesus. Passou, não sabe ler nem escrever, mas eles ouvem. Eles vão para a igreja e ouvem a palavra, ouvem a pregação, ou para a escola dominical na igreja no domingo e ouve lá uma explanação do professor sobre um determinado assunto. E aí vão enchendo o coração, a mente, aprendendo de Deus, né? E aí ele não é mais um analfabeto. Esses dias eu conversei com uma pessoa e disse, eu não tenho estudo, mas ela conversava com alguém que tinha. Parecia uma funcionária pública com uma graduação daquelas, né? Mas não era, ela disse que era uma pessoa sem estudo, mas tinha uma sabedoria de dar inveja, santa inveja, né? Mas então ela era uma pessoa que buscava, né? Ela tinha aquele desejo de estar buscando, de estar aprendendo, né? E aí não é uma pessoa presa a dogmas, presa a um sistema religioso, presa a umas práticas totalmente contrárias àquilo que é o verdadeiro sentido do ser cristão. Ser cristão não é ser preso a sistemas interpretados pelo homem e aquilo e acabou, que nem a lei dos medos e persas, né? Isso acabou, não tem como, você não pode viver de outra forma. Que isso? Jesus nos chamou para a liberdade. Olha só o que o versículo diz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não se deixe. Você foi liberto? Continua nessa sua liberdade. Vai fazer uma caminhada por aí, jogar uma bola, né? Ir numa praia, dar uns mergulhos gostosos, coloca lá a sua roupa decente, não vai colocar aquelas roupas indecentes como fazem o mundo, né? Mas você vai fazer de forma... isso não é ser preso, mas é ser cuidadoso, saber zelar pela sua aparência de crente, né? Um dia desses um político falou assim, ele não tem cara de crente, fulano não tem cara de crente, o adversário do outro, né? Ele não tem cara de crente. Então, que os outros vejam que você tem cara de crente, pela forma decente de ser, pela forma amorosa de ser, porque olha só o que o versículo diz aqui, o versículo 2: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que será obrigado a cumprir toda a lei. Então a lei não vai ter efeito, lei de não deixa, não pode isso, não pode aquilo, né? Os regulamentos, as regras e tudo mais, que só acaba, que só detona, né? Que só deixa o indivíduo sem condições de agir por conta própria, no sentido de vai fazer alguma coisa, ele que faça e pense, né? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que faria Jesus se estivesse no meu lugar agora? Assistiria isso? Comeria isso? Beberia isso? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 10:31 o seguinte: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então que Ele realmente nos ajude a ser assim, viver em liberdade.
porque é assim que Jesus nos convidou a viver e ser para a glória dele. Que nós possamos fazer isso em nome de Jesus. Amém.